gente vai falar agora com a Agatha, que ela vem com a proposta de falar sobre as boas práticas de produção e manipulação de alimentos, né? A gente sabe que as boas práticas, ela foca na higienização, certo? Do manipulador, nas práticas de alimento. E por que a gente tem que falar desse ponto de boas práticas? Porque a gente atua com cadeias produtivas aqui. O projeto Baía Produtiva, ele atua com alimentos, ele atua com a mandiocultura, com as aves caipiras, com a citricultura, com o dendê. Então, os beneficiários, os agricultores, eles vão estar manuseando, eles vão receber empreendimentos, eles vão receber casa de farinha, eles vão receber agroindústrias, eles vão receber empreendimentos voltados à produção de alimentos. E a gente precisa falar, sim, do manejo, da manipulação e das boas práticas de produção. E um dado importante também, né, que a OMS, ela relata que a manipulação de alimento ela está diretamente ligada aos DTA, que são as doenças transmitidas por alimento. A OMS ela relata que a população mundial, de cada 10 pessoas, uma vai adoecer por alimentos no mundo. Então, isso é muito grave devido à manipulação, à qualidade e o nível de contaminação que a gente vem trabalhando. Então, eu vou passar a palavra para a Agatha, para ela iniciar essa fala sobre as boas práticas, a manipulação de alimentos. Ela vai falar de alguns tópicos importantes voltados a esse ponto. Então, boa tarde, né, para quem chegou depois que eu me apresentei. Só contribuindo na fala da colega de Leide, que ontem a gente estava conversando, uma dando apoio à outra, e aí eu fui dar uma pesquisada justamente sobre essas plantas que na faculdade a gente não tem muito conhecimento. A gente sabe o que é por ser um alimento, a gente lida com alimento, então eu fui procurar saber um pouco mais. E eu anotei algumas questões. A araruta, que ela é uma erva, e ela extrai uma farinha, e aí ela é utilizada, é uma saída para os celíacos, por exemplo, os alérgicos a glúten, que não pode comer nada que tenha o trigo, cevada, centeio e aveia. Então, a araruta, ela é uma saída para o celíaco. A taioba, que é muito presente na alimentação no recôncavo baiano, salientando que ela não pode ser consumida crua, ela tem que ser retirada o tóxico que tem ali nela, e a gente faz a maniçoba, e já tem pesquisas concluídas que a taioba, a folha da taioba, ela consegue ter mais vitamina A do que a cenoura, que é um alimento que a gente sabe que tem muita vitamina A, e o brócolis também, que são dois exemplos grandes que a gente aprende na graduação, fontes de vitamina A. E a taioba a gente consegue ter mais esse nutriente do que a cenoura, por exemplo. E também eu achei interessante o mangará, que é aquele coração do cacho da banana, que por vezes a gente descarta, né? Mas é utilizado como palmito, similar ao palmito, a preparação que a gente pode ter ali do mangará, e ele é utilizado para as doenças renal e também para os pacientes anêmicos. Então, eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar sobre as punks, falando justamente sobre isso, o auxílio dessas plantas não convencionais no dia a dia ou na nossa região, ou alguma parte dessa planta que a gente não utiliza de forma convencional, ajudando também na saúde da gente. Então, é interessante esse incentivo à agricultura familiar também para essas plantas, que eu vi também que não precisam de muito cuidado, que nascem em qualquer tipo de terreno, o cuidado não é tão específico como as outras plantas. E dando início ao que foi determinado para mim, que é justamente as boas práticas, eu quis trazer um pouco sobre segurança alimentar só para dar um fluxo na minha apresentação, mas a colega falou super bem do que é a segurança alimentar e nutricional, e dentro do amplo conceito que a gente tem de segurança alimentar e nutricional, para essa discussão de hoje, eu só vou pegar um pedaço, que vai ser o acesso ao alimento com qualidade. O alimento com qualidade no sentido de a qualidade voltada para a saúde do consumidor. Nós precisamos levar ao consumidor, à mesa do consumidor, um alimento seguro, com qualidade, que não apresente nenhum tipo de risco à saúde do consumidor, que não seja uma possível fonte de contaminação. A contaminação vinda do alimento, ela pode ser de forma física, biológica ou química. Então, é justamente essa preocupação que a gente tem pelas doenças transmitidas por alimentos, que o colega Jefferson pontuou, que são as DTAs, que é transmitida por alimento e também por água, né? Uma água contaminada também passa esse tipo de doença. Essas DTAs, gente,
faz parte de 30% da população brasileira. E elas são subnotificadas. A gente tem como obrigação de notificar a Secretaria de Saúde, porque é um problema de saúde pública, só que a gente não dá o devido valor, é uma dorzinha de barriga, um mal-estar, um vômito, uma série de vômitos, a gente trata, hidrata com água, faz um soro caseiro, toma um remedinho, a gente se automedica, é do brasileiro isso, e acaba que não procura um posto de saúde, a gente tem a mania de não utilizar o posto de saúde, o Sistema Único de Saúde do nosso país, e se torna doenças subnotificadas, e a gente perde um pouco a importância de tais doenças. Mas aí eu posso citar uma hepatite viral do tipo A, que é uma doença grave, que pode ser transmitida por uma água contaminada ou até a toxoplasmose, que é transmitida por um alimento contaminado. E o alimento contaminado é um alimento não seguro, é um alimento que não tem qualidade, não vai gerar qualidade para o consumidor. Então, é um alimento que é a resposta de uma preparação sem as boas práticas. As boas práticas, elas vão ser justamente todas as práticas higiênico-sanitárias que os manipuladores, eles têm como obrigação de manter na rotina do local que está preparando aquele alimento. Na questão das boas práticas, a gente consegue ter duas vertentes. Essa vertente voltada para a saúde do consumidor, que a gente está focando hoje na discussão, e também a saúde do manipulador. A gente não pode deixar de focar também na saúde do manipulador. O manipulador, ele precisa se sentir seguro para ter devida condição de gerar um alimento seguro para o seu consumidor. Então, a gente também tem que lembrar que as boas práticas de manipulação, ela não vai só visar a questão higiênico-sanitária do alimento para com o consumidor. Ele também tem como obrigação gerar o ambiente seguro para o manipulador. Então, eu só queria dar uma pincelada, assim, a questão das boas práticas. A gente tem um conjunto de normas que regulamenta, a partir da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai ser o norte, né, das boas práticas. A vigilância sanitária, ela vai dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que está adequado de forma normativa, né, é um conjunto de lei de 2004. Eu considero uma lei muito recente para um assunto tão importante, tão sério, que envolve nossa saúde, que envolve a saúde dos manipuladores, e é uma lei de 2004, a gente está em 2020, eu acho uma lei muito nova, muito pouco conhecida para a população. Esse tipo de evento é importante para isso. Nós temos o público-alvo, né, que são os agentes comunitários rurais, e também, a partir de mim, estou vendo alguns amigos presentes, minha família, alguns amigos também da colega de Leide. Isso é importante porque a gente vai passar informação para mais pessoas, essa informação que é tão importante, a boa prática, a lei que existe ali dentro da boa prática para gerar esse alimento seguro, para chegar na mesa da gente, nós consumidores, de forma segura, para que isso não seja nenhum tipo de risco para a nossa saúde. Falando da saúde do manipulador, só vou falar bem básico mesmo, que não é o foco nosso, a gente está focando no alimento, é a questão do uso de equipamentos de segurança. O uso correto do material, o uso correto do utensílio. Tem muito manipulador que gosta de manipular com luva de látex e esquece e continua com aquela luva de látex e vai manipular no fogão. E uma queimadura com a luva de látex é muito pior do que uma queimadura se não tivesse aquele material ali. Então, é importante também a gente salientar que as boas práticas de manipulação, ela visa o alimento seguro e também o manipulador seguro para gerar esse alimento seguro para a gente. É muito importante a gente focar na saúde do trabalhador também. A gente não pode esquecer disso. E aí eu vou falar sobre o manipulador, a questão que o manipulador precisa existir ali dentro da unidade de manipulação. O ponto principal é a higienização. Tanto a higienização do manipulador, o asseio pessoal do manipulador, o manipulador ele tem que estar higienizado, as mãos têm que estar sempre bem lavadas. Qualquer troca de manipulação, é importante que se lave as mãos de forma correta, para não ter nenhuma possível fonte de contaminação ali.
E a higiene da matéria-prima, do alimento, ser higienizado de forma correta, usar o produto correto para aquela higienização. A gente sabe que a água tão somente não é adequado para essa higienização correta dos alimentos. Então, é importante essa questão da higienização dos utensílios, a higienização dos materiais que são usados, dos equipamentos que são utilizados durante a manipulação, a preparação. Também a questão dos hábitos dos manipuladores. É muito importante a gente focar. O manipulador que ele é fumante, ele tem que se atentar e não fumar próximo ao alimento, não fumar naquele ambiente que ele está manipulando aquele alimento. Não usar celular. Se usar celular, se for algo muito urgente que necessite usar o celular, que use fora do ambiente e que também, quando voltar, higiene a mão. A questão de ficar conversando muito com o colega do lado não é legal. O mais interessante é que se der para utilizar uma máscara, até em tempos de Covid, né, que estamos enfrentando essa pandemia, é interessante que se use uma máscara, porque qualquer gotícula que saia da nossa saliva, ela pode ser uma possível fonte de contaminação ali também. Então, são hábitos que a gente tem no dia a dia, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está tratando da saúde do próximo, da saúde coletiva. A gente, em casa também, que a gente está lidando com a saúde nossa e dos nossos entes. Então, o trabalhador que apresente algum tipo de lesão ou alguma enfermidade, alguma doença que possa ser uma fonte de contaminação biológica para a preparação, ele tem que ser afastado, ele não pode continuar manipulando o alimento. O alimento ali ele tem que estar numa redoma justamente com segurança, para que ele não seja nenhum veículo. O alimento ele não pode ser um veículo de contaminação para o consumidor, de jeito nenhum. Então, temos que ter muito cuidado. A boa prática começa justamente nessa questão da higienização, do fardamento limpo, da questão de não usar celular, não fumar, não ficar conversando, não cantarolar, para a gente evitar algumas questões, a questão do pano de prato sempre lavado, não colocar no ombro, que a gente tem os hábitos. Quando a gente trabalha com cozinha, se a gente já tem o hábito de casa, os maus hábitos de casa, a gente tende a utilizar onde a gente está trabalhando. E aí que cabe a gente lembrar das boas práticas, dessas normas que vai regulamentar o adequado e o inadequado dentro daquele ambiente de trabalho. E isso vale também para qualquer visitante que precise, por algum motivo justificável, adentrar-se naquele local de trabalho de manipulação de alimento. Qualquer visitante que entra tem que ter a touca, tem que estar muito bem vestido, tem que estar limpo, tem que fazer a lavagem das mãos, para que o visitante naquele dia não seja uma possível fonte de contaminação biológica. A questão também da matéria-prima em si. Eu costumo salientar que o recebimento da matéria-prima, que é a grande chave da questão, quando essa matéria-prima sai do campo, se ela é contratada ou se é do seu ambiente de colheita, o recebimento dessa matéria-prima dentro da cozinha, ele tem que ser muito bem estruturado, porque essa saída, essa entrada dele no local de manipulação, que vai ser o ponto-chave de tudo. Se eu tenho um contrato com uma família parceira, que ele me fornece a banana, por exemplo, para fazer algum tipo de manipulação dentro do meu local de preparação de alimentos, eu combino com ele que eu quero a banana de tal jeito, e se essa banana não chegar do jeito que a gente combinou, eu não posso receber, porque se ela pode ser uma possível fonte de vinda de contaminação, a culpa, ela não vai ser mais do fornecedor, ela vai ser já do manipulador, já da responsabilidade ali dentro, do serviço de preparação do alimento. Então, esse recebimento, esse contrato social de palavra, ele tem que ser muito bem estruturado, e quando a gente analisar um alimento, uma matéria-prima que não seja adequada, a gente tem que devolver, porque a gente tem que assegurar mesmo a qualidade daquela preparação, de forma que a gente está assegurando futuramente a saúde do consumidor que vai ter contato com aquele alimento que a gente está preparando. E a questão do armazenamento também, como a gente armazena essa matéria-prima, o local adequado para armazenação. A gente não pode armazenar de qualquer jeito, a gente não pode deixar que a matéria-prima ela tenha contato com o chão, com a umidade do chão, com a umidade da parede, por vezes. A gente tem que ter esse cuidado de ter pallets, de ter estrados, de ter prateleiras.
a temperatura nós temos 2 tipos de matéria-prima. Nós temos a matéria-prima que chamamos de matéria-prima alimentos secos, que são os não perecíveis, feijão, arroz, que a gente tem uma data de validade maior, que pode ser armazenada em temperatura ambiente, e também a matéria-prima não perecível, que são as verduras, as hortaliças, pescados, aves, carnes vindas de bovinos, enfim, e que essas matérias-primas perecíveis, elas precisam de uma temperatura adequada. E é aí que a gente tem uma questão muito importante, que é o binômio tempo-temperatura. Mesmo que em temperatura adequada, ela vai ter um tempo de vida, um tempo de prateleira, como chamamos. E é justamente muito importante esse binômio tempo-temperatura. Se não armazenarmos um pescado na temperatura, no freezer ideal para aquilo, com a temperatura ideal, numa geladeira vertical, mas no local certo, a gente perde o produto. A gente perde a segurança do produto. Então, o armazenamento de forma adequada também é um ponto muito chave das boas práticas de manipulação. Não adianta a gente higienizar um tomate que foi armazenado há um mês na geladeira. Ele já não tem mais suas propriedades nutricionais adequadas, ele já não tem mais toda a qualidade que a gente precisa ter. Ali na geladeira, a gente sabe que abrindo a geladeira toda hora, a temperatura vai variando, então a gente já perde um pouco o tempo de vida daquela matéria-prima. Então, eu julgo também um ponto-chave o armazenamento dessa matéria-prima, tanto perecível quanto não perecível. E dentro desse armazenamento, a gente tem uma questão que é muito interessante, é a questão de quando a gente abre uma matéria-prima, vamos supor, um pacote de que tenha 5 quilos de carne, de um corte músculo, por exemplo, e aí a gente vai só utilizar 2,5 kg. Então, vai ficar indo uma quantidade para uma próxima utilização. E aí é um armazenamento diferenciado. A gente precisa identificar essa carne, a gente precisa identificar a data que a gente abriu aquele produto, porque a partir dessa abertura, nós vamos ter outra data de validade. Porque a gente já descongelou aquele produto, aquela matéria-prima, a gente já perde um pouco das propriedades nutricionais, a gente já perde um pouco do tempo de vida daquele alimento, e a gente vai recongelar. Então, esse descongelamento, esse recongelamento, que a gente tem que ficar atento à temperatura, como a gente faz esse descongelamento, a gente não simplesmente botar lá na pia, enche de água aquele vaso, e aí vai descongelar a carne. Não, a carne ela tem que ser descongelada de forma adequada, na temperatura adequada, justamente para evitar esse tipo de possível contaminação. E é muito importante que a gente tenha essa identificação do que que dia a gente abriu e a nova data de validade que a gente consegue através de um cálculo para que a gente não se perca. A gente acha que a validade é a mesma do dia que chegou e não é. É muito importante se atentar a isso também. A vida de prateleira daquele produto, quando é aberto, ele vai dar uma mudada, vai diminuir. E a questão também do controle de vetores e pragas, né, que é muito importante, os animais que são veículos, né, de doenças contaminantes. E aí pode contaminar tanto o manipulador, que a gente também tem que zelar pela saúde dele, e também pode contaminar os alimentos. Se é um local que não tem armazenagem adequada, que não tem um pallet, por exemplo, e tiver um rato, o rato vai ter contato com aquela matéria-prima. Então, são planejamentos que a gente aprende na faculdade e no dia a dia do nosso trabalho, que a gente entende as sacadas de como prevenir mesmo, de como manter o alimento local, o manipulador, todo mundo seguro, de forma que chegue na casa do nosso consumidor, que gere prazer em se alimentar e que ele não tenha medo de nenhum risco de contaminação, de nenhum tipo de doença transmitida por alimento ou água. E a questão do manejo de resíduos também, que eu julgo importante trazer para vocês, porque se eu fosse trazer toda a lei para vocês, eu ia ficar a tarde toda. Eu também amo falar, aí eu ia ficar a tarde toda mesmo aqui falando com vocês, mas a questão do manejo de resíduos para mim, uma das mais importantes. A gente não se atenta. Nem em casa mesmo a gente se atenta, a gente sempre deixa o vasinho de lixo ali na pia, junto com, a gente deixa uma carne descongelando, a gente
Em casa é cheio de mau costume, que a gente, infelizmente, vai levando para a cozinha. O trabalho de uma nutricionista na cozinha é bem árduo mesmo, por causa desses mau costumes que a gente mesmo tem. E esse manejo de resíduo tem que ser muito cuidadoso, porque lixo é um contaminante muito forte para o alimento e para o manipulador. Então, a gente tem que ter cuidado de não... parece besteira, mas a gente tem que ter o cuidado de não retirar o lixo na mesma saída, na mesma entrada do alimento, tanto preparado quanto a matéria-prima recebida. Tem que ter uma saída diferenciada. Os manipuladores, eles não podem ter contato com o recipiente, tem que ser uma pessoa específica para fazer a retirada, né, desse resíduo, e é interessante que os recipientes sejam grandes, daqueles maiores, e que o manipulador ele consiga acessar com os pés. Porque se toda vez que ele tiver que abrir aquele recipiente para jogar, descartar o que não vai ser utilizado fora, ele pode virar um veículo contaminante do alimento. Então, eu julgo muito importante também a gente se atentar muito à questão do lixo, né, do resíduo, que a gente chama de resíduo, mas é o popularmente lixo. E a questão de como a gente distribui. Né, na nossa discussão, é uma comercialização, vai haver uma comercialização. Então, tem que haver segurança também nessa saída. Se eu vou levar para o mercado, se eu vou levar para a feira, se eu vou levar para uma feira gastronômica de agricultores familiares, cabe a ideia aos prefeitos que ainda podem fazer alguma coisa quando passar a pandemia, fazer uma feira gastronômica com os agricultores familiares do Recôncavo. Então, vamos lá, eu estou levando minha geleia de morango. Como essa saída do meu produto tem que ser? Eu preciso de uma temperatura adequada, eu preciso pode estar em temperatura ambiente, tem que estar mais resfriado, tem que estar mais quente o ambiente para levar. Eu posso levar de bicicleta, eu posso levar numa carroça, como eu posso levar? Essa distribuição, esse transporte também é muito importante, porque na saída do ambiente, do local de manipulação, até chegar no destino, essa saída a gente perde um pouco o controle, então a gente tem que dar uma segurada muito grande na qualidade desse transporte, para que essa falta de controle que a gente tenha não seja uma possível fonte de contaminação. E importante também na manipulação, na preparação desse alimento, que a gente sempre tire amostras. Se eu produzir minha geleia de morango, que eu consiga ter uma amostra identificada, como foi que eu fiz, que dia foi que eu fiz, porque se... vamos dizer, o colega Jefferson comprou minha geleia de morango e ele passou mal, e ele é uma pessoa responsável e notificou a Secretaria de Saúde. E ele vai lembrar que naquele dia que ele passou mal, ele consumiu uma geleia de morango comprada por tal pessoa, por tal cooperativa. E aí o que acontece? Nós tendo a amostra no nosso local de manipulação, a gente tem a contraprova. A gente vai para um controle microbiológico, a gente vai para o laboratório para saber se foi aquela geleia que fez o nosso colega ter essa doença vinda do alimento. Então, é muito importante que a gente se atente também a essa amostragem que a gente guarda por até 3 meses, para essa contraprova, caso exista alguma contaminação, e que a pessoa notifique, né? Como eu falei no início da minha fala, é bem intensa essa questão. A gente não valoriza quando a gente tem uma simples dor de barriga. Ah, foi a feijoada que eu comi. E o correto é a gente valorizar essa segurança alimentar nutricional e notificar a Secretaria de Saúde, o posto de saúde do nosso bairro, porque o Sistema Único de Saúde está aí para isso, para a gente utilizar de forma adequada, a gente lembrar o que a gente tem que fazer para a gente mesmo. E aí eu queria só fechar falando que para as boas práticas acontecerem, a gente precisa criar uma rotina ali, né? Porque, como eu falei, os maus hábitos, eles são presentes, infelizmente, quando a gente entra numa escola, numa cantina de escola, numa cozinha de escola, a gente encontra muito vício, daquela cozinheira que está ali há 30 anos e tem todo o seu manejo. Então, as boas práticas é muito resistente a isso. Mas a gente precisa se criar
o manual de boas práticas, né? Que eu vou finalizar a minha contribuição justamente salientando esse manual de boas práticas, que é um documento que a nutricionista tem total autonomia para se fazer, justamente para isso tudo que eu sintetizei hoje de forma mais dinâmica aqui para vocês, mais descontraído, tudo regulamentado de acordo com a regulamentação que eu falei, da Anvisa, que é a RDC 216 de 2004. Esse manual ele vai pegar todos os tópicos, né? É extensa, é uma lei grande, e aí vai conseguir colocar ali no manual tudo que é preciso ser feito dentro daquele local de manipulação de alimentos, junto com os POPs, que para mim é uma das coisas mais maravilhosas é a questão dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, que eles... eu já fiz alguns, construí alguns, a gente às vezes encontra pessoas que têm dificuldade de leitura, que não gosta de ler, não se interessam, então a gente faz um fluxo de trabalho ali, como lembretes para aqueles manipuladores. Como é que se lava a mão? Então a gente bota imagens que tem que lavar a frente, tem que passar a unha aqui, tem que lavar cada dedo, o tanto de tempo que a gente tem que usar, então a gente faz esse fluxo, o manejo do resíduo, esses lembretes, de forma bem descontraída, com imagens, a gente faz treinamentos com vídeos, para poder justamente deixar o manipulador ciente de como tem que ser feita aquela manipulação, e também ciente que aquela boa manipulação ali, que as boas práticas utilizadas na manipulação, elas não são tão somente para assegurar a saúde de quem vai se alimentar, mas também a dele. É muito importante a gente salientar isso. A gente não está só querendo assegurar a saúde de quem vai comer, a gente está querendo assegurar a saúde de vocês, de quem vai manipular o alimento, e que vocês também vão consumir aquele alimento. Então, eu acho muito importante essa questão, a saúde do manipulador em conjunto com a saúde do consumidor, para a gente só não valorizar um lado e esquecer de valorizar o outro, que é muito importante. O manipulador, ele é fundamental na cadeia produtiva alimentar. Ele que tem toda a cadeia, né, da escolha, do plantio, a colheita, a escolha para chegar até a rede de manipulação. Então, assim, o manipulador, ele é essencial nessa cadeia produtiva. Como vem a complexidade, né? Quando a gente fala de agricultura familiar, quantas coisas se envolvem nesse processo, né? Então, para usar CR aí, imagine o desafio, né, para a gente adequar. Quando a gente fala de manipulação, para a nossa realidade aqui ainda, a gente observa logo casa de farinha. Então, nosso produto aqui processado é um desafio, né, agregar valor, e a gente vê nossas casas de farinha, infelizmente, ainda sem as estruturas adequadas e muito menos as condições mínimas, né, de manuseio. Então, não é difícil fazer isso. Então, quando a gente vê uma live, ouve uma fala dessa, a gente pode, pelo mínimo, no mínimo, adequar-se a esse processo. Seja um boné, trancar a casa de farinha, não deixar animais entrar, não fumar, porque é comum, é cultural isso do fazedor de farinha, né? Tá com aquele cigarro de palha, enfim, mas a gente observa que tem muita coisa para tomar cuidado. Então, um desafio da agricultura familiar também é agregar valor, mas agregar valor dentro de uma estrutura e dentro do que você falou aí, dos meios necessários aí para a gente garantir a saúde do consumidor. Importantíssimo, imagine só, Adilene, quanto desafio nós temos aí quantos profissionais, como, né, sociedade civil. Então, é imenso o nosso desafio, nossa contribuição, né? Além de profissionais, a gente também tem um dever social muito grande, né? Então, Jefferson, eu acho que a gente vai ficar como questão pessoal, né? A gente também está desenvolvendo outras lives, ou convidar as meninas ainda voluntariamente, quando acabar esse processo, para ir a associações. A gente sabe que nossas associações estão aí ganhando estruturas, né, adequadas para o beneficiamento, para o mercado. Então, eu acho que a gente vai agregar todas essas informações aí às CRs. Então, a gente tem um desafio imenso pela frente. Ascob, Zé Mário. Eu só queria falar uma coisinha, né? Também falando aí a respeito da fala de Agatha, que é uma coisa que eu costumo dizer muito, que eu também, na verdade, sou da área de higiene, né? Da vigilância sanitária, eu gosto muito dessa área. É uma área que eu venho trabalhando desde a graduação também. E aí eu sempre falo nas atividades que eu vou desenvolver, que, para mim, as boas práticas de fabricação, né,
elas têm que estar envolvidas em todos os processos, desde o momento que a gente vai preparar a terra para plantar o alimento, até o alimento chegar à nossa mesa. Então, para mim, as boas práticas, elas estão diretamente relacionada com essa questão. Eu sempre gosto de falar isso, que as boas práticas, elas andam atreladas com a agricultura familiar. Todas as vezes que eu falo, eu sempre cito isso. E uma coisa que a Agatha falou que me chamou muita atenção com relação à capacitação, porque normalmente a gente não vê capacitação em propriedades rurais, em locais rurais. As pessoas normalmente não levam essa questão, né, essa fala, da capacitação desses manipuladores, das pessoas que trabalham nas unidades de beneficiamento dos alimentos da agricultura familiar. Então, eu acho interessante também a gente trazer essa questão para a nossa discussão, que é com relação à capacitação dessas pessoas, né, dos produtores rurais, em relação às boas práticas, que eu acho que é um assunto que vai ainda dar muito pano para a manga, e vai ser muito, muito legal discutir sobre ele. Ok, muito obrigado, Edileide. Agradecer mais uma vez as falas de Agatha. Eu acho que é o que a gente precisava ouvir, de fato, e é como o Zé Mário falou, o nosso maior desafio hoje aqui é como a gente pode enquadrar essa manipulação, essas boas práticas voltadas ao nosso projeto aqui do Bahia Produtiva, a Casa de Farinha, certo? A gente também tem a questão das aves caipira, do abatimento, tudo isso envolve esse problema de manipulação. E, Agatha, há pouco tempo a gente teve uma palestra com Denise Soledade, né, que ela é a coordenadora de serviço de dispersão aqui municipal, e a gente retratou justamente isso. Como é que a gente poderia fazer essa padronização da escala de farinha para eles poderem estar comercializando também políticas públicas. No PA estava impossibilitado porque justamente a escala de farinha não estão adequada. O teto está sem a cobertura ideal, certo? Ter de casa de aranha, cachorro que está dormindo ali próximo. Como você falou, na hora do manuseio, não está com as devidas proteções. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar discutindo sim. Boas práticas de manipulação e você está tratando o alimento da maneira correta, gera mais comercialização, gera mais renda, gera mais lucro para a comunidade. E aquilo que você falou também sobre as DTAs, né? Hoje, 30% da população no ano são contaminados por alguma DTA, certo? É a segunda causa de morte no mundo, é as DTAs. Entendeu? Assim, é uma coisa que a gente tem que levar a sério. Ela está até acima das doenças infecto-respiratórias, que é o caso hoje que a gente envolve com o coronavírus. Então, a gente tem que, sim, dar importância para as manipulações, para as boas práticas do alimento. Até porque, como eu falei com vocês, a gente está atuando com empreendimentos produtivos que fazem manipulação. São cozinhas industriais, são casa de farinha, são agroindústrias que vão precisar, sim, de manipulação de boas práticas. A gente precisa levar essas orientações para os agricultores e para os beneficiários. Eu agradeço a sua fala, foi muito pertinente, e a gente tem algumas contribuições aqui de fala, né? Primeiramente, Rosicleide fala que segurança alimentar é primordial, a garantia de qualidade de vida, né? Deu parabéns. Jailson, né, que nosso ACR lá de governador do Mangabeira, ele fala, já comi um prato muito bom com o coração da bananeira, chamado de camponata, feito pela nutricionista doutora Vanúbia. Eliette Salles fala, parabéns, Jefferson Zé Mário, tenho acompanhado o trabalho de vocês, está maravilhoso. Lavínia está parabenizando a Agatha pela palestra. Eu queria só salientar, quando vocês falam essa questão da casa de farinha, né, a adequação da casa de farinha. Logo no início da graduação, eu tive uma disciplina que foi Antropologia da Nutrição. E ela pediu para a gente fazer, ela é até da UFRB, ela pediu para a gente fazer um trabalho mais lúdico sobre algo que não seja muito discutido dentro da graduação. E eu e meu grupo, escolhemos justamente a casa de farinha, porque é um local de produção de alimentação que a gente não lembra no dia a dia que é um local de produção de alimento, um alimento que faz parte da comida de todos os dias, pelo menos do baiano. Pelo menos aqui em casa, a gente só troca farinha pelo cuscuz. Então, eu me atentei justamente a isso, junto com as minhas colegas, e a gente foi passar um dia numa casa de farinha. Eu não recordo agora qual foi a comunidade, foi Jefferson Quer de Cruz, foi lá pelo lado da Chapadinha, aquelas... Isso. Foi Corta Jaca, isso mesmo. E a gente passou um dia lá, né? Ele contou pra gente toda a produção do plantio até no processamento da farinha. E aí a gente escreveu um ensaio, não chegou a ser um artigo, foi um ensaio sobre
a antropologia que está ali dentro, a cultura que está ali dentro de uma casa de farinha, até chegar na nossa mesa, né? Toda uma cultura existente ali que a gente esquece de valorizar, a gente só quer comer, a gente esquece de lembrar quem que está ali. Foi o bisavô que passou para o avô, que passou para o pai, que agora é o filho que está fazendo, que já está ensinando. É uma família que está ali trabalhando, uma família que está se dedicando. Toda a questão, a discussão antropológica, cultural do alimento, né? A alimentação é cultura, a alimentação é celebrar a família. Então, a gente só quer comer, a gente quer fazer farofa de couve e tá tudo certo. E o trabalho foi justamente isso, né? A questão antropológica que está ali dentro da casa de farinha. Eu vou até procurar no e-mail, vou passar para a Jefferson isso, para vocês darem uma lida. Foi bem interessante esse trabalho, muito interessante mesmo. E aí, gostaria de agradecer a presença de todos. A gente vê alguns comentários aqui de pessoas próximas, né? Uma colega de profissão. Tem uma pergunta aqui. Minha mãe que está presente, meus irmãos, todo mundo me prestigiando e prestigiando vocês. O que eu acho muito importante é que a gente agora passa a ser voz para outro público, né? O que eu acho mais interessante nessas discussões é isso, a gente passa a ser multiplicador para outro grupo de pessoas. E que esse grupo de pessoas, eu peço o favor, que seja multiplicador do que passou aqui também. Que se estenda esse conteúdo que a gente debateu aqui hoje de tarde. É muito importante isso. Tem uma pergunta aqui de Érico Reis, ele fala, e aí vocês poderiam estar contribuindo, ele fala, a aplicação de selo de qualidade poderia ser uma solução. Eu acho que ele fala na questão da comercialização dos alimentos, né? Ter o selo de qualidade. Isso. A questão do selo, a gente pode lembrar que tem o ISO 9001, que é um selo de qualidade ali para aquele produto que pode ser utilizado também na alimentação. É um dos sistemas de controle de qualidade que a gente pode utilizar, sim. A gente tem alguns sistemas de controle de qualidade. A gente tem um controle microbiológico, que é um tipo de sistema. A gente tem o APPCC, que é a análise de pontos críticos de contaminação, que é outro sistema de controle de qualidade, e também o selo, esse selo de qualidade, porque para aquele local obter aquele selo, ele precisa ter uma qualidade de acordo com as exigências legislativas. Então, se o produto é como se o produto orgânico, né? Para ele ter o selo de produto orgânico, ele precisa passar por uma legislação. É bem difícil ter um produto com selo orgânico. Então, o selo de qualidade, ele é, sim, uma maneira de controle de qualidade e de segurança de saúde para o consumidor. É, sim. Não, complementando só um pouco da fala de Agatha em relação também ao uso dos rótulos da informação nutricional, que é muito importante também nessa questão das boas práticas, porque a gente começa a valorizar o nosso alimento, e é como eu até já comentei uma vez mesmo com o Zé Mário, com relação a gente tá elaborando esse rótulo, fazendo essa informação nutricional, porque a gente consegue ganhar um mercado a mais, né? A gente sai daqui do pequeno produtor e a gente vai para o mundo, que eu acho que isso é, assim, muito bom. E como a Agatha falou, a gente tendo o rótulo, a gente tendo a informação nutricional, a gente já tem uma qualidade a mais no nosso produto, que aí já vai facilitar também a gente conseguir esse selo lá na frente, que é, assim, todo mundo corre atrás desse selo, né? Vamos dizer assim, que esse é o top of mind. É o selo lá em cima que coloca o nosso produto lá em cima, a nossa mercadoria lá em cima. Então, todo mundo tem vontade de ter esse selo. E é interessante. É uma solução para tudo, na verdade, né? É a solução para a gente alcançar aí um mercado muito grande. Então, tanto a informação, né, o rótulo com a informação nutricional, quanto esse selo aí seria a solução para a gente conseguir alavancar aí um mercado muito maior. Zé Mário, só uma contribuiçãozinha básica, rápida, vocês falaram de selo, né? A gente teve recentemente uma palestra tanto com o Thiago Guedes e com o Ronaldo, que ele faz parte ele é coordenador do acesso ao mercado aqui na Bahia, e ele falou da questão da importância do selo também da agricultura familiar, né? O agricultor, quando ele passa a ter o selo da agricultura familiar, ele é isento de imposto, certo? Ele comercializa sem pagar imposto, então são um atrativo para comercialização, e ele ter essa questão do baixo custo, certo? De ter algum imposto, de ter que estar declarando seu produto. Então, isso é importante. E Thiago Guedes, que ele é o coordenador da CIPORG, de certificação orgânica, ele trouxe um dado muito interessante também, que a Bahia hoje tem 250 mil agricultores familiares e só 816 têm a certificação orgânica, ou seja, menos de 1% de agricultores têm certificação orgânica.
A gente sabe que tem a burocracia, mas isso é muito pouco perto do tamanho de agricultores que a gente tem aqui, imagine. Então, assim, a gente tem que estar levando a orientação para os agricultores, para as entidades, para poder estar levando esses caminhos, a viabilidade para a comercialização, para ter um produto mais saudável. Então, muito obrigado. O que a Agatha traz é muito interessante, porque, assim, dentro das dimensões da sustentabilidade, tem a dimensão da cultura, né? Para além da econômica, social e ambiental, tem a dimensão cultural. Então, a perspectiva é essa, você tem que valorizar também esse histórico, então, isso agrega valor. Então, é interessante a gente trabalhar dentro da sustentabilidade em todos os seus aspectos, né? Então, a amplitude aí, geralmente, a gente trabalha só a questão convencional, que é ambiental, social e econômica, mas, para além disso, tem as dimensões da sustentabilidade, né? Tecnológica, cultural, enfim, é um mundo de coisa, mas é bem interessante, e o selo é primordial. Edilede, eu tenho uma parceria com a FRB, e um desafio nosso para levar nossos produtos para algumas feiras fora do estado, geralmente trabalhar a questão nutricional. O rótulo é muito importante, né? A gente tem que trazer, porque o produto da agricultura familiar lida diretamente com outros produtos das grandes empresas. Então, as grandes empresas têm esse aparato, né? Dessa análise microbiológica, análise química. Então, no rótulo, é importante trazer todas as informações, né, nutricionais, né, porque o mercado exige isso. Então, o desafio é, como é aquela Dona Maria que faz aquele biscoitinho, aquele bolinho, aquele de genipapo, aquele docinho de genipapo, como é que ela vai conseguir fazer isso? O desafio é esse, Edilene. Aí eu trago, Agatha, uma perspectiva associativismo e cooperativismo. Ou nós, agricultores, se juntamos, ou a gente não consegue avançar, porque individualmente é muito difícil. Então, olha a temática, uma outra temática nessa perspectiva. Então, associativismo e cooperativismo é importante para juntar e a gente conseguir atender esse público aí, que é tão forte de espírito, de trabalho, né, mas ainda carece de algumas políticas necessárias para o desenvolvimento. Mas eu acho que o caminho é esse, e mais uma vez a gente vai caminhando aí numa perspectiva bem positiva aí dentro do Bahia Produtiva. Os nossos ACR aí, um abração a todos eles que estão... Aí a nossa CR Hilda, né, ela é da comunidade do Povoado do Saco, ela fala, né, que muitas das vezes deixamos de nos atentar a essas boas práticas, mas isso é algo essencial que devemos estar adequando no nosso dia a dia. Ótimas informações. Muito obrigado pela contribuição. Nilda aí é uma agroecóloga, foi um pedido dela essa temática, ela falou, Zé Mário, a gente tem que trazer essa temática, então, Nilda, você é um profissional excelente, então, você deu a ideia aí de a gente trazer essa temática, e a gente escolheu a dedo aí, dentro do nosso território aí, eu sei que tem outros profissionais muito bons, mas a Agatha e a Edilene aí foram brilhantes aí nas considerações dela, tá bom? Então, né, gente, assim, só agradecer mesmo, gratidão aí pela confiança. Eu estava super nervosa, até comentei ainda com o Zé Mário, eu falei com ele, meu Deus, eu nunca participei de uma coisa assim tão importante, e vai ser o treinamento para a minha defesa, que está próximo. Estamos aí lutando, né, para poder terminar, né, escrever a dissertação, fazer tudo para a gente terminar o mestrado. Então, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer pela confiança de vocês, me colocar à disposição das pessoas até que assistiram a live, para poder estar entrando em contato com a gente, comigo, principalmente se tiver alguma dúvida, se quiser conversar a respeito de algumas coisas, de algumas questões. Como a gente falou, não deu para a gente falar tudo, porque se a gente fosse falar tudo, a gente passaria aqui, sei lá, 8 horas só falando. Mas, assim, muito obrigada, agradecer de todo o coração pelo apoio, pelas discussões que a gente teve aqui, que foram muito enriquecedoras. Eu e a Agatha, assim, trocamos muitas ideias pelas redes sociais, sem nem se conhecer, só por se ver, assim. Então, muito obrigada, Agatha. Muito obrigada, Jefferson, também, por ter entrado em contato comigo. E, Zé Mário, muito obrigada pela parceria de sempre. A gente está aqui porque der e vier, estamos sempre juntos, viu? E obrigada a todos que assistiram a nossa live aí. Quem quiser entrar em contato com a gente, aí tá nossos contatos. Mamãe, por que a gente não vai no supermercado? Lá tem ar-condicionado. Ah, minha filha, as feiras agroecológicas são muito melhores. Aqui a gente pode conversar com os feirantes, que são os próprios agricultores, falar com outros consumidores, trocar receitas. Ainda tem festa e alimentos saudáveis. E a mamãe ainda economiza. Mas as frutas e verduras da feira não são iguais às do supermercado? Não são não, menina. Existem muitas diferenças. Ah, é? Me diz uma, então.
Eu te mostro. Nós que vendemos aqui na feira somos agricultores e agricultoras familiares. Produzimos sem agrotóxicos e sem transgênicos, seguindo os princípios da agroecologia. Fazemos tudo em harmonia com a natureza. Mas os agrotóxicos não são usados só para matar as pragas que atingem as plantações? É isso que as empresas dizem. Mas os agrotóxicos trazem muitos males que não valem a pena. É ruim para o meio ambiente, degrada, polui a água, a terra e o ar, além de contaminar os alimentos, as pessoas que os utilizam na produção e os animais. Então, as frutas e verduras que a gente compra no supermercado estão todas envenenadas? A grande maioria, sim. Os alimentos industrializados que compramos no mercado são carregados de conservantes que fazem mal à saúde. Tem o sal, o açúcar e também as gorduras hidrogenadas. Além disso, tem os corantes e sabores artificiais, que servem para dar mais sabor e deixar os alimentos mais bonitos, mas fazem muito mal. Nossa, quanta coisa ruim! Essa é uma das vantagens de se comprar nas feiras orgânicas, porque você sabe de onde vêm os produtos e as sementes que usamos são crioulas, não são modificadas geneticamente. E os preços são justos, porque nossos custos de produção são baixos. Pode ter confiança de que são alimentos produzidos com qualidade e respeitando o meio ambiente. Se até nós agricultores comemos, tem que ser bom. Mas vocês estão lá para comer ou para vender? Ah, você não sabe? Na agricultura familiar, nós produzimos para comer e também para vender. Você sabia que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar? O que comemos tem a mesma qualidade do que vendemos. Ninguém sai perdendo. Aliás, quem sai ganhando é a população. Ah, entendi. Mas lá na feira também tem bolo, tem polpa de fruta, que eu vi. Vai dizer que isso não é industrializado? Isso é o que chamamos de produtos beneficiados. Eles são feitos na casa das próprias famílias e nas unidades de beneficiamento, lugares administrados pelos próprios agricultores e agricultoras, onde frutas e outros produtos são transformados em bolos, doces, licores, geleias e polpas de fruta. Mas tudo isso sem usar de químicos e conservantes, e estimulando o trabalho cooperativo. Eita! Será que o suco servido lá na minha escola é feito com alguma polpa daqui? Pode ser que sim. Hoje no Brasil, as prefeituras e estados são obrigadas por lei a comprar 30% dos alimentos servidos nas escolas públicas diretamente da agricultura familiar. É o chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Além disso, também vendemos no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra dos agricultores e agricultoras familiares para doar às pessoas que precisam se alimentar melhor. Eu nem sabia disso tudo. Eu não poderia ter explicado melhor. Tá vendo como a agricultura familiar é importante, filha? Mas a cadeia dos alimentos saudáveis depende dos dois lados, quem produz e quem consome. Plantar agroecológicos significa respeitar o meio ambiente e valorizar a cultura camponesa. E consumir significa incentivar a economia solidária e um consumo ecologicamente correto e mais sustentável. Vocês sabem o que é agricultura